Vamos lá resolver uma questão do Enem de 2010 sobre eletrodinâmica que fala sobre torneira elétrica. Já viu essa tabela aqui? Reconhece essa questão? Teve dificuldade? Olha, não vou mentir não. Muitos alunos vêm me procurando para resolver essa questão porque ela fica um pouco meio confusa, dá uma tabela ali meio sugestiva e quando vai ver o gabarito está errado. E na verdade, cara, 12,4% de índice de acertos que tem essa questão, ou seja, é relativamente baixa, né? Então vou resolvê-la de uma maneira muito fácil e vou explicar o porquê desses índices de acertos estarem tão baixíssimos. E na verdade, já te adianto, essa questão aí, cara, ela não serve para você estudar. Só que antes de eu explicar tudo isso com mais coerência, eu peço seu like fortalecedor da comunidade, se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo de altíssima qualidade, que você sabe como é que é o serviço do Help Física aqui, né, cara? Joãozinho aqui não tá pra brincadeira. E para você que tá chegando agora, calma, não dá o seu like agora não. Eu vou fazer valer o seu like, beleza? Então no finalzinho do vídeo eu conto com o seu like porque você vai ver que tem altíssima qualidade aqui. Então vamos agora para o conteúdo. A questão já começa dizendo o seguinte: observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. Aí você vê que tem duas torneiras aqui na verdade. Uma que funciona bem em 127 volts e uma outra que vai funcionar bem em 220 volts. Gente, são torneiras distintas, tá bom, cara? A ideia que eu queria que você percebesse para essa questão é imaginar como se fossem duas torneiras distintas. Beleza, ele fala ali que é um manual de instruções de uma torneira elétrica, mas a torneira ou ela funciona bem em 220, e aí tem todos esses dados aqui referentes ao 220 volts, ou ela funciona bem em 127 volts com esses dados aqui todos referentes aos 127 volts, beleza? Considerando que o modelo de maior potência da versão, então peraí, ó, maior potência da versão 220 volts, então quando eu vou aqui na tabelinha, eu só vou olhar o que está na direita, porque é o de 220 volts, e maior potência, então seria de 5.500 watts. Mas considerando então que essa torneira aí foi inadvertidamente conectada a uma rede de 127 volts e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência, qual é o valor aproximado da potência ao ligar a torneira, né? Então, qual é a ideia dessa questão, cara? É uma ligação inadequada. Inadvertidamente, ele conectou a torneira elétrica, que era para funcionar em 220 volts, mas ele conectou ela em 127 volts. E aí, qual é a grande questão que fez os alunos errarem aqui, né? Que quando eles viram 127 volts, automaticamente, e eu sei que isso é natural, automaticamente você já começa a olhar os dados da esquerda, porque tá ali 127 volts. Mas não é assim que vai resolver a questão. Inclusive isso é uma cilada, inclusive isso é uma pegadinha. Inclusive foi isso que fez muitos alunos errarem. E eu não estou defendendo a questão, muito pelo contrário. Eu sou um grande crítico a esses tipos de pegadinhas, porque o próprio INEP sugere ao elaborador de uma questão, ao elaborador de um item, que não existam pegadinhas para você resolver a questão. Só que aqui tem, de certa forma tem, porque o cara bota justamente um valor que está aqui na tabela que não é para você usar, que não é para você se basear nos valores ali nominais correspondentes à tensão de 127 volts. Como eu falei no início da leitura dessa questão, é para você imaginar que são duas torneiras e uma funciona bem em 220 e a outra funciona bem em 127. Se você ligar a que funciona bem em 220, que é a proposta da questão, em 127, não é que ela vai funcionar com os dados da de 127, não é isso. Na verdade, vocês pensaram isso e erraram. E muitos marcaram a letra C. Daqui a pouco eu vou ver com vocês o porquê. Mas antes, vamos fazer a questão. Olha aqui, ó. O que não vai mudar nessa torneira elétrica? Você pode imaginar ela como sendo um resistor. Aliás, ela tem uma resistência elétrica. Então, as duas coisas que alteram é a tensão, porque vai mudar, ela vai ser ligada inadvertidamente. E aí, a sua potência vai ser menor. Se fosse uma lâmpada, o que eu poderia dizer é que o U ele vai diminuir. Então o brilho dessa lâmpada também vai diminuir. A potência dissipada pela lâmpada também diminuiria. Já que a resistência é uma constante.
a resistência da lâmpada, a resistência da torneira, são coisas que não mudam, só depende ali das características dimensionais dela, né? Do comprimento, da resistividade, da área e tal, e isso não vai mudar. Inclusive tem até como calcular, né? Daqui a pouco a gente faz isso. Mas antes, olha aqui o que eu queria que você percebesse, né? Deixa eu só trazer isso aqui um pouco mais para cá e para cima. E aí continuamos aqui a nossa continha, né? Que é uma conta semi-quantitativa, na verdade. Notem o seguinte, a gente pode imaginar, a gente pode aproximar, melhor dizendo, esse 220 volts, essa queda de 220 volts para 127 volts como sendo, ó, aproximadamente 110 volts. Vou fazer uma aproximação, até porque ele mesmo diz aqui valor aproximado. Então isso nos dá um pouco de liberdade de fazer essa aproximação, mas toma cuidado, né? Porque isso aqui já é uma aproximação muito grotesca, gente. Eu estou fazendo aqui 17 casos aí, né, de aproximação, tem que ter cuidado. A sorte é que os valores aqui nas alternativas estão bem espaçados. Continuando, então vamos lá. Então ele dividiria aqui o valor da tensão por 2, mas o U está elevado ao quadrado. Então esse 2 também vai ter que ser elevado ao quadrado. O fator de conversão conta também, né, gente? Logo, a potência será dividida por 2 ao quadrado, já que ela é proporcional, que é a mesma coisa que 4. Então você pegaria os 5.500 watts de potência e dividiria ele por 4. Isso vai dar 1.375 watts. Aí você vai nas alternativas, afobado, afobada, e não tem essa opção. Claro que não tem, porque você fez uma aproximação. Esse aqui não é o resultado real. Então, olha só, como você fez uma aproximação para baixo, né? 110 é menor que 127, esse resultado aqui também vai sair para baixo. Ele vai ser menor do que o realmente é. Bom, quando você vai nas alternativas, o valor da letra A, 1830, é o que está mais próximo desse resultado, né? Então, gabarito letra A. Ou então você poderia pensar da seguinte maneira. P igual a U ao quadrado sobre R de novo, porque a resistência é constante, quem vai variar é o P e o U de maneira proporcional. Agora, R é igual a U ao quadrado sobre P na condição inicial, e como ele é uma constante, eu também posso igualar isso a U ao quadrado sobre P na condição final. E aí nós teríamos o seguinte. Então, 220 elevado ao quadrado dividido pela potência de 5.500, que é igual a 127 ao quadrado, que é a tensão no final, né, na condição final, dividido por PF, que é o que eu quero saber, essa potência aí final, essa potência nessa segunda condição. E aí esse PF vai ser, olha que interessante, 127 dividido por 220 e esses caras elevados ao quadrado vezes 5.500, né? Essa conta aqui ela fica um pouco mais próxima. Mesmo assim, a gente vai fazer uma aproximação. Eu aqui estou para te dar uma outra dica em relação à matemática básica. Na verdade é o seguinte, 220, não sei se você sabia dessa, hein? Essa aqui vale um like. 220 dividido por 127 é aproximadamente raiz de 3. E esse é um resultado que inclusive sai muito do eletromagnetismo, ele aparece bastante, né? Então a gente acaba usando essa aproximação. Agora, 127 dividido por 220 é exatamente o inverso desse cara. Então a gente pode dizer que, vou botar aqui, ó, logo a potência final ela vai ser 1 raiz de 3, né? Porque é o inverso do resultado que eu coloquei aqui, elevado ao quadrado, vezes 5.500. E aí vai ficar 5.500 no numerador, dividido por raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 3. E essa conta vai dar aproximadamente 1.833 watts. E aí você percebe a diferença, né, de fazer uma aproximação mais fidedigna, mais real, mais próximo daquilo que é realmente esperado. Nessa daqui, a gente pegou 5.500 e dividiu por 4. Essa aqui, a gente pegou 5.500 e dividiu por 3, né? Então essa aqui está mais próxima do valor real, do valor esperado, mas também leva você à alternativa A de amor. Agora, qual é o problema dessa questão? Está justamente em você interpretar a tabela errada e aí usar valores equivocados aqui de corrente elétrica. Na verdade é o seguinte, primeiro, a maioria esmagadora das pessoas, e eu vejo isso inclusive na própria sala de aula, pensam na equação mais canônica de potência, que é o π, né? E aí, cara, o valor de corrente elétrica que vocês colocam para resolver a questão é que está errado. Porque, na verdade, o que vocês fazem aqui, né?
vocês consideram aqui a corrente como sendo uma coisa constante. Não é. Ela também diminui quando a torneira é ligada de forma inadvertida em 127 volts, que é uma tensão menor do que a inicial. Mas daqui a pouco eu falo disso. Só que aí vocês pegam ou a corrente de 25 ou a corrente de 43,3 que está aqui na tabela. Ou essa aqui de 25 ou essa aqui de 43,3. Multiplica pela tensão de 127 volts, já que ele falou que é essa que vai ser a ligada agora, né? E faz a conta aqui desses dois valores. E aí, ou marcam a letra C, que foi a mais marcada, inclusive, tá? Pelos alunos, ou marca a letra E, que também teve um quantitativo interessante, significativamente alto, né? Para essa questão. Tá aí a justificativa. Mas qual é o erro disso? O valor da corrente. A corrente aqui, gente, ela não é esse valor da tabela. E ela também não vai ficar constante. Ela vai mudar. Na verdade, se você pensar pela equação do Pio, não tem ninguém constante. Tanto a corrente quanto a tensão mudam, diminuem, fazendo a potência diminuir duplamente. Essa que é a ideia. E aí tem como achar o valor dessa corrente elétrica nova também? Tem. E ela, inclusive, vai ser menor. Porque, olha só, I igual U sobre R. Então, você está aplicando a primeira lei de Ohm para achar essa corrente. Mas para achar a corrente, precisaria também da resistência dessa torneira, que não muda. E aí você pode usar os valores da tabela. Por exemplo, a tensão de 220 e a potência máxima, porque, primeiro, a torneira que está sendo usada é a torneira que funciona bem em 220. Por isso que eu estou usando o valor de 220 para achar a resistência. Ele falou que tem uma condição específica dessa torneira, que é de 5.500 watts. Ela está nessa condição específica. Por isso que eu vou usar esses valores para calcular a resistência elétrica, né? E aí, usando aqui os valores, 8,8 ohms. Pego esse valor, substituo aqui na primeira lei de Ohm, achamos a corrente. Notem que ela é menor do que a de 25, por exemplo, né? Porque justamente como você vai ligá-la inadvertidamente, a corrente e a tensão vão diminuir para que a potência diminua. Existe uma diminuição na passagem, no fluxo de cargas e também na tensão. E isso é muito claro quando você tem bem esclarecidos os conceitos na sua cabeça. A tensão elétrica, por definição, ela é a motivação para os portadores de carga entrarem em movimento. Quando eu leio tensão, eu já tenho que pensar em movimento. Quanto maior a tensão, maior é a motivação para ter movimento. Quanto maior é a DDP, mais cargas vão estar se movimentando, gente. E aí a intensidade de corrente elétrica I vai falar para você a velocidade desse fluxo, melhor dizendo, a rapidez desse fluxo. O U, ele te diz sobre o movimento. E a I, a corrente elétrica, te diz o quão rápido vai ser esse movimento. Bom, se os dois estão diminuindo, é claro que o brilho dessa lâmpada, se fosse uma lâmpada, é claro que o fluxo de água dessa torneira elétrica também tem que diminuir, gente. Todos têm que diminuir, cara. Tem que diminuir, inclusive a corrente. Então, se você usa o valor de 14,4, né? Aqui eu já fiz uma aproximação também, vezes a tensão de 127 volts, aí sim essa conta aqui, cara, ela vai dar aproximadamente 1.828 watts, né? Enfim, que está mais próximo da letra A. Bom, essa questão, ela está dentro da competência 2, que é identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. No caso, ele está falando da torneira elétrica no uso do dia a dia. E a habilidade de dimensionar circuitos elétricos ou dispositivos elétricos, né, de uso cotidiano. Então você está fazendo ali sempre uma conta. Esse verbo aqui do dimensionar sempre envolve uma conta, né? O parâmetro A dessa questão foi negativo. Para quem aí me acompanha já há um tempo, sabe que isso significa que a questão flopou. A questão não serviu para nota geral, não computou nota geral no final, porque senão prejudicaria a sua nota em ciências da natureza. Então ela não é uma boa questão para você estudar. Qual é o motivo? A pegadinha. Toda questão que tem pegadinha vai ser descartada. Ela discrimina, aliás, ela não discrimina, né, os estudantes que desempenharam bem nessa prova. Inclusive, afetariam negativamente a nota dele. Então, ela tem que ser descartada. O índice de acerto acaba sendo baixo, né? Então, assim, o meu papel aqui, na verdade, ó, só um comentário. A letra C e a letra E, isto foram muito bem marcadas, né, cara? A letra B também, mas a C e a E tem uma conta ali mais intuitiva do ponto de vista do pensamento do aluno que está levando um pensamento equivocado, né? Então teve um baixo índice de acerto, infelizmente, por conta dessa pegadinha. Eu espero apenas que você tenha percebido nesse vídeo que a ideia aqui geral
era recapitular alguns conceitos, né, de física, de eletrodinâmica e também te ajudar a ler um pouquinho mais essas tabelas, esses manuais de instrução. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até o final desse vídeo, espero que vocês tenham curtido, já conto com o seu like fortalecedor aí da nossa comunidade, para você que está chegando aqui novo, espero que você tenha apreciado esse tipo de resolução, os comentários e também entendido um pouco ali da TRI, esses últimos comentários que eu faço é sempre sobre a TRI. Então, te vejo no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para ativar o sininho das notificações e sempre ficar ligado aqui nos conteúdos de altíssima qualidade que vão te ajudar a performar muito bem no vestibular. Um forte abraço e bons estudos!